Dentre os alunos da escola Jujutsu de Tóquio, existem aqueles com potencial capaz de superar até mesmo Satoru Gojo. E um desses alunos se chama Hakari Kinji, o feiticeiro do terceiro ano que estava suspenso da escola e por isso demorou tanto tempo para aparecer. Esse é um dos personagens mais fora da curva de Jujutsu Kaisen, não só pelo estilo dele, mas principalmente por ter uma das técnicas mais complexas de toda a obra, a ponto do próprio autor pedir desculpas por ter criado algo tão complicado assim. Uma técnica capaz de transformá-lo num feiticeiro imortal. Hoje vamos conhecer sua história, personalidade e o mais importante, sua técnica amaldiçoada e sua expansão de domínio, que é onde o Hakari vira um problema real. E ainda vamos descobrir se é possível matar um feiticeiro mesmo ele sendo alguém imortal. Então já aproveita para exorcizar o botão do like aí embaixo e se inscreve no canal com o sininho ativado para o domínio desse canal continuar em expansão e a gente alcançar a marca de 1 milhão de feiticeiros até o final desse ano. Então vamos começar pelo básico. Hakari é um aluno do terceiro ano da Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio, a mesma na qual estuda o Itadori e companhia, só que ele não aparece como parte ativa do colégio porque ele está suspenso desde que a história começou. Hakari é um personagem que vive em conflito com o alto escalão, principalmente por possuir uma técnica não tradicional baseada em conceitos modernos e por ele simplesmente não ter o perfil de obedecer e ficar quieto. Ele literalmente espancou um superior durante o desfile noturno dos 100 demônios, e por isso ele foi suspenso da escola. Esse é um personagem que vinha há muitos anos sendo hypado e citado, mas só veio ter destaque mesmo depois do encerramento completo do incidente de Shibuya. Mesmo assim, ele é alguém respeitado pelos alunos e isso é um fator importante. Personagens fortes dentro da história tratam o Hakari como alguém poderoso de verdade. O próprio Yuta menciona que o Hakari se torna ainda mais forte do que ele quando entra numa sequência boa, apesar da Maki discordar. E por isso, a ajuda do Hakari seria essencial para os alunos conseguirem participar do jogo do abate e libertar Satoru Gojo. E falando em presença, vale mencionar também como a aparência do personagem mudou ao longo do anime. A primeira silhueta dele aparece ainda na primeira temporada, mesmo que ele não se pareça em nada com o Hakari apresentado na terceira temporada. Claramente, houve uma mudança no visual do personagem. Além disso, as primeiras aparições dele nas capas de volume do mangá indicavam que ele teria um cabelo roxo, mas ele foi apresentado como um homem loiro no anime. Talvez o autor tenha mudado de ideia ou o cabelo do personagem só parecia diferente por causa da iluminação da imagem, enfim. Agora, falando em habilidades gerais, antes mesmo da técnica principal, Hakari já é forte no corpo a corpo. Ele é rápido, resistente e bate pesado. E existe um detalhe bem específico. A energia amaldiçoada dele é descrita como áspera e pontiaguda. Isso faz com que até golpes simples machuquem mais do que deveriam. É como se o impacto viesse rasgando, o que combina com o estilo agressivo dele de lutar sempre pra cima, sem dar espaço pro inimigo respirar. E quando a gente entra na parte da técnica amaldiçoada dele, aí o personagem muda de patamar. A técnica amaldiçoada do Hakari se chama Trem Privado do Amor Puro. Essa é uma técnica que funciona principalmente por meio da expansão de domínio. Ainda assim, Hakari consegue invocar fora do domínio alguns efeitos visuais do seu domínio, como aquelas portas metálicas que se fecham e abrem. Mas vamos lá, aos poucos. Vamos entender como funciona a expansão de domínio do Hakari, todas as suas regras e o que faz o Hakari se tornar alguém imortal. A expansão de domínio do Hakari se chama Aposta Mortal Ociosa. Diferente de muitas expansões que simplesmente garantem que ataques acertem, essa técnica transforma a própria luta num jogo de azar com regras, fases e objetivos muito específicos. De forma resumida, o domínio dele funciona como um jogo de pachinko, que é basicamente um tipo de máquina de caça-níquel japonesa. Pachinkos normalmente são temáticos, ou seja, são dados contextos de histórias onde o jogo é inserido. No caso da expansão do Hakari, ela tem como tema um mangá de romance de dentro do universo de Jujutsu Kaisen, o Trem Privado do Amor Puro. Por esse motivo, dentro desse domínio, o ambiente assume a estética de uma estação de trem e o objetivo principal do jogo é alinhar 3 símbolos iguais representando um jackpot.
Durante esse período, além de um físico melhorado e golpes ultra potentes, Hakari recebe um bônus extraordinário. Ele ganha energia amaldiçoada ilimitada e sua energia reversa é ativada automaticamente por 4 minutos e 11 segundos. Hakari se torna imortal uma vez que o seu corpo realiza a técnica reversa espontaneamente, tamanha a quantidade de energia, regenerando até membros perdidos com facilidade. Mas, para que tudo isso aconteça, Hakari precisa acertar um jackpot, que tem uma chance de 1 em 239. Então, pelo menos na teoria, isso deveria ser quase impossível. Mas não para o Hakari, porque por conveniência ou não, ele tem uma sorte absurda. Apesar do Hakari ser um feiticeiro extremamente talentoso, o maior diferencial dele é a sorte. Ele é tão sortudo quanto forte e consegue se apoiar nisso com tranquilidade para vencer as suas lutas. A expansão de domínio dele gira em torno de tirar o prêmio máximo com uma chance de apenas 1 em 239, mas o próprio Hakari afirma que nunca precisou girar mais de 30 vezes para conseguir. Contra o Charles, durante o jogo do abate, ele acertou em apenas 2 tentativas e contra Hajime Kashimo, ele conseguiu o prêmio máximo 2 vezes seguidas, logo na primeira. Na segunda vez, ele estava a um passo da morte e precisava de um prêmio imediato para se curar. E a sorte dele apareceu de novo, a ponto de até o Kashimo admitir que o Hakari realmente tem uma sorte inacreditável. E agora, vamos aos detalhes. Ao expandir o domínio, todas as regras e mecânicas ficam automaticamente gravadas na mente do oponente de forma instantânea, através do efeito garantido da expansão de domínio, que é rápido o suficiente para preencher essa informação antes de muitos oponentes sequer reagirem. Isso significa que assim que o domínio é ativado, o adversário sabe exatamente como o jogo funciona, mas muitas vezes não tem tempo de processar a informação ou sequer reagir a tempo, e também não pode interferir diretamente na mecânica do jogo. Ele só pode tentar derrotar o Hakari antes que o jackpot seja alcançado. E o que acontece quando o Hakari não acerta o jackpot? O estágio retorna ao início e ele pode tentar novamente. Isso segue até que ele consiga um jackpot ou que as tentativas dele acabem. E depois de acertar o jackpot, o domínio dele desaparece e a música tema começa a tocar, marcando o início do bônus de energia amaldiçoada infinita. E ao término dos 4 minutos e 11 segundos, a energia amaldiçoada de Hakari volta ao normal e sua técnica se renova, permitindo que ele expanda o domínio novamente. Inclusive, com probabilidade aumentada em usos sucessivos se certas condições forem atendidas. Isso é basicamente tudo que a gente precisa saber sobre a técnica amaldiçoada do Hakari. Ele é capaz de materializar elementos dos cenários do seu domínio, como portas de trem, etc., mas a técnica funciona quase que inteiramente atrelada à sua expansão de domínio. Ele expande o domínio, surge o cenário do trem privado do amor puro, ele consegue um jackpot em pouco tempo por ter uma sorte absurda e entra no modo imortal por 4 minutos e 11 segundos. O próprio autor do mangá inventou de fazer uma imagem esquematizando e destrinchando todas as variáveis possíveis desse domínio, mas o próprio autor reconheceu que passou do limite e pediu desculpas por ter criado uma técnica tão complicada e ainda disse pra gente não se preocupar com nada daquilo. Agora, se o Hakari não apareceu na escola, o que diabos ele ficou fazendo durante esse tempo todo? Enquanto estava suspenso, Hakari se estabilizou como organizador de um clube de luta subterrâneo chamado Clube da Luta Gatinko, uma arena onde feiticeiros se enfrentam em combates corpo a corpo por dinheiro. Esse clube é um reflexo direto da visão pessoal de Hakari sobre a energia amaldiçoada e o fervor das pessoas. Ele acredita que a paixão ardente dos indivíduos é um motor da vida e luta para manipular essa energia em grande escala, inclusive através de apostas e confrontos que expõem o real potencial de cada lutador. No arco da preparação perfeita, Itadori e Megumi são designados para encontrar Hakari e recrutá-lo para lidar com o jogo do abate. Eles descobrem o clube de luta e apesar de Hakari inicialmente suspeitar que Itadori seja um espião da escola, a determinação de Itadori em permanecer de pé, mesmo depois de sofrer golpes seguidos, o convence de que ele tem o chamado fervor que o Hakari respeita.
Depois de compreender as circunstâncias envolvendo a morte do diretor Yaga e o selamento de Satoru Gojo, Hakari finalmente concorda em ajudar no combate do Jogo do Abate. Mas o Jogo do Abate é onde Hakari demonstra a extensão de sua força e técnica. Após entrar na colônia número 2 de Tóquio, ele enfrenta dois oponentes cruciais. Durante a primeira luta, Hakari mostra ser muito ágil, forte e resistente, conseguindo lutar contra Charles Bernard, um personagem que consegue, dentro das circunstâncias corretas, ver os movimentos futuros do oponente. Ele faz isso com as mãos no bolso e depois conseguindo lidar com a visão futura do mangaka ao simplesmente se permitir usar as suas mãos. Na sequência contra Kashimo, um dos jogadores mais fortes do Jogo do Abate, Hakari demonstra a suspensão de domínio mais uma vez. Kashimo supera Hakari em velocidade e força nos estágios básicos do combate, mas quando Hakari atinge repetidas vezes o jackpot, ele entra sucessivamente no modo imortal, usando a energia amaldiçoada ilimitada para curar ferimentos e continuar a luta. Mas o resultado dessa luta eu vou deixar para vocês descobrirem por conta própria. E agora a grande pergunta desse vídeo: se Hakari se torna um feiticeiro imortal, será que é possível que ele seja derrotado ou morto? Apesar disso nunca ter acontecido com ele, já que ele continua vivo, a resposta ainda é sim. Como sabemos, a energia reversa percorre o corpo do usuário a partir do cérebro. Então, se o Hakari tiver a sua cabeça cortada, como aconteceu com um certo alguém aí que também sabia usar energia reversa, teoricamente ele também poderia ser morto. Ou, caso Hakari recebesse um golpe que obliterasse o corpo dele por completo, talvez um vazio roxo 200%, nesse caso seria impossível que ele usasse energia reversa, já que o seu corpo teria virado pó. Mas, de novo, né, tudo isso em teoria. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou e ficou até o final, comenta aqui embaixo se você concorda que o Hakari consegue ser mais forte que o Yuta, ou se você discorda disso, assim como a Maki. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal e conferir agora o meu top 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. É só clicar no vídeo que vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!